A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Em 2018, a democracia esteve constantemente em pauta na mídia brasileira, seja pela comemoração dos 30 anos da Constituição de 1988 ou pela desconfiança de alguns segmentos da população em torno de alguns candidatos à presidência da República. Mas o que realmente significa viver em um país democrático? Será que o Brasil realmente vive uma democracia? Quais as origens desse sistema e para onde estamos caminhando? Para responder a essas e outras perguntas ligadas ao tema, o USP Analisa abre sua temporada 2019 com uma série especial de 3 programas que vão debater a democracia no Brasil. Temos aqui no estúdio conosco o professor, historiador e ex-vereador de Ribeirão Preto, Gilberto Abreu, e o docente da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Professores, sejam bem-vindos à USP Analisa. Olá, muito obrigado pelo convite. Da mesma forma, muito obrigado pela lembrança. Professores, qual seria exatamente o conceito de democracia? Houve mudanças nesse conceito ao longo da história? Bem, esta é uma pergunta muito rica, né? Democracia é um termo que tem uma origem muito remota, não é? É um termo grego, uma palavra grega, que foi forjada no século V a.C., né? Em Atenas, e que é o resultado de uma revolução muito importante que os gregos fizeram, entre várias revoluções, não é? Importantíssimas dos gregos, a que devemos a nossa própria civilização, como a filosofia e a política, não é? Então a democracia nasce nesse contexto destas revoluções, e significa fundamentalmente um regime político em que a maioria governa para todos. Vamos começar por esta ideia inicial. A origem no século V, né, como o professor Nuno falou, em Atenas. Né? Mas a gente tem que lembrar também que nem todos os habitantes de Atenas eram cidadãos, né, porque havia uma escassa minoria de cidadãos, né? Porque os escravos não participavam, quer dizer, mas a ideia original é revolucionária, né? De se pensar num governo de interesse coletivo, que depois os romanos irão completar com a ideia de república, né? Que é talvez o conceito político mais rico da história, né? Na sequência depois da Grécia. Mas mesmo entre os gregos tinha coisas interessantíssimas, né, Nuno? Por exemplo, o indivíduo que sobressaísse a lei da conta, ele podia inclusive ser condenado, né? Aí a abandonar a cidade, a polis, né? Por 10 anos, que é o instituto do ostracismo, né? Então eles tinham cuidado também de a pessoa não vir a se tornar um tirano, né? É verdade. A tirania sempre foi o grande risco da democracia, não é? E o ostracismo e outros instrumentos que os gregos inventaram para proteger esse regime político, não é? Precisam ser bem compreendidos a partir exatamente do compromisso da democracia e da polis, não é? Do regime político com a igualdade, que é a ideia fundamental da política, da polis, tal como os gregos a inventaram, e portanto também da democracia, que é o regime político que leva mais longe, não é? Que radicaliza a ideia de igualdade, fazendo com que todos aqueles cidadãos daquela cidade tivessem as mesmas oportunidades e os mesmos direitos de participação política. É claro que quando nós olhamos hoje para o passado, podemos pensar, Atenas não era uma cidade democrática porque as mulheres não participavam, porque os gregos não participavam, porque os estrangeiros não participavam, porque havia escravos. Mas nós estamos falando de uma civilização antiga, que, comparada com todas as suas contemporâneas, não é, era absolutamente diferente, não é?
tinha uma singularidade da qual eles, gregos e especialmente eles, atenienses, se orgulhavam. Eles eram uma cidade formada por cidadãos que precisavam preencher pura e simplesmente a condição da cidadania para poderem participar igualmente de todos os cargos políticos, tomarem as decisões judiciais, participando de tribunais populares, não é? Então, esta ideia da igualdade é que está na base da invenção da política, de que a partir do que se deve compreender a democracia. Gostaria então de trazer alguns aspectos a respeito do que significa a democracia como um regime político, não é? Em primeiro lugar, então, precisamos discutir o que significa a política, esse conceito que está tão em crise hoje, não é? Essa crise que nós temos hoje da política não é uma crise nova, não é? A política é muitas vezes objeto de desconfianças, a democracia é objeto muitas vezes de desconfianças, como acontece hoje. É muito comum na história mundial, na história brasileira, não é a primeira vez que acontece, de líderes políticos que inclusive têm décadas de vida política, vencerem eleições a partir da negação da política, apresentando-se como sendo outros, como não sendo participantes da política. Essa é uma estratégia muito velha, uma estratégia retórica que sempre acompanhou a história, né? Que tem acompanhado a história. É uma forma de se fazer política apresentando-se como alguém de fora da política. Como não político. Como não político. Agora, nós precisamos entender o que significa a política para que possamos resgatá-la, porque ela precisa ser valorizada, porque veja o que significa a política como uma dos fundamentos da nossa civilização. Em primeiro lugar, a política é a forma de organização social fundada na igualdade. Esse critério de igualdade pode ser maior ou menor, mais ou menos inclusivo, não é? Tem se estendido ao longo da história da humanidade. Na história de Atenas se estendeu. Quando Atenas surgiu no século VIII a.C., ela era uma polis aristocrática, mas já era uma polis, ou seja, aqueles poucos que faziam parte do círculo de iguais já eram iguais entre si, não havia ninguém sobre eles. Eles participavam de todas as decisões e não se submetiam a nenhum poder individual superior àquele grupo. A história de Atenas é a história que caminha para a democracia, é a história do alargamento desse círculo de iguais, que veio então, em alguns séculos, a passar de algumas dezenas de grandes chefes de família que eram os iguais no início de Atenas para 10 mil ou talvez 100 mil cidadãos atenienses que tinham o poder de tomar as decisões, participar das deliberações judiciais, políticas, participar dos governos, das magistraturas, enfim. Então, a primeira ideia, a democracia é um regime político, enquanto tal é um regime fundado na igualdade. A segunda ideia, a democracia é um regime político e, portanto, é um regime em que as questões, os conflitos, as disputas se resolvem discursivamente, se resolvem pelo diálogo e não mediante a violência. Essa é uma questão, um aspecto do regime político que está em grave crise hoje. Por quê? Porque quando nós falamos em exclusão da violência, em substituição da violência pelo discurso, pelo logos, lembremos de Aristóteles dizendo que o homem é um animal político, não é? Nós estamos falando de debate, nós não estamos falando da imposição violenta de informações ou de verdades que não se podem colocar à discussão. Ou de vontades, ou em lugar da discussão haver simplesmente afirmações preconceituosas que excluem determinadas opiniões só por questão de determinada pessoa. Não interessa o que você diz porque você é desse partido ou daquele outro partido, não é? A política, ao contrário, é a técnica de solução dos conflitos, de organização da sociedade com base em discurso, em razões, em diálogo verdadeiro, e isso é algo que se perde na cultura política brasileira e global hoje, infelizmente. Tem outros aspectos aqui, mas vamos trocar a nossa voz aqui. A novidade, né, de Atenas é uma novidade não só das sociedades contemporâneas a ela, né, mas inclusive em relação a outras cidades-estado gregas. Né? A novidade de Atenas é exatamente o que o professor Nuno acaba de dizer, que é a invenção, né, de um sistema político fundado na igualdade daqueles iguais,
embora não fosse a maioria, mas eram iguais entre si, e iguais mesmo, né? Essa novidade, ela tem uma novidade entre os próprios gregos, né? Porque, na verdade, a Grécia nunca teve unidade política, né? Suas cidades eram sempre cidades-estado, independentes umas das outras, né? E havia exemplos os mais diversos, né? E Esparta, por exemplo, seria um contraponto a Atenas, né? Que seria um estado militarizado desde então e que não tinha a condição, né, democrática que Atenas desenvolveu. Essa novidade é a principal novidade histórica criada pelos atenienses, que os romanos mais tarde vão contemplar com a ideia de república, que é originária dos gregos a partir do conceito de isonomia da igualdade, né? Igualdade de condições. Os romanos complementarão isso com o conceito de república, né? Que é, na minha opinião, o conceito político mais avançado, embora tenha sido criado também séculos antes de Cristo, na República Romana, que não teve longa duração, não teve alguns séculos de duração. Mas a ideia de república, ela vai permear toda a história, né, sobretudo do Ocidente, né, e vai criar, inclusive, uma grande discussão posterior, que se a república, por extensão a democracia, né, pudesse ser estabelecida em territórios muito grandes, né, e isso só vai acontecer no século XVIII, quando, num gesto também ousado, né, os norte-americanos vão criar a primeira república num território muito extenso, que o Barão de Montesquieu não admitia que fosse possível. Porque todos os exemplos históricos anteriores, né, de existência republicana só foi possível, né, em cidades, né, em cidades-estado, porque não abrangiam territórios muito grandes. Porque o essencial na democracia é a participação do cidadão. E a grande questão era, num território muito extenso, a participação será efetiva de todos? Os americanos ousaram, mas fizeram as suas adaptações e foram bem-sucedidos, porque é a primeira grande república num território muito extenso. E de forma geral, tanto em relação à democracia ateniense quanto em relação à que foi adotada em Roma, o que a gente pode dizer que isso trouxe de contribuições para a democracia que a gente tem atualmente? O professor já citou algumas contribuições de Roma, mas de forma geral. Em primeiro lugar, ela foi um processo político resultante de exigências. Em Atenas, a história de Atenas é chacoalhada por movimentos sociais, né, por reivindicações de participação que conduziram à democracia. Então nós temos a aprender com esse processo histórico, não é, de que a ampliação do círculo de iguais, dos direitos de participação política, do acesso às magistraturas, não é, de ser tratado como um igual, é o resultado de uma conquista. Né, e que não é possível imaginar que este tipo de direito, não é, de prerrogativa, possa ser algo tranquilo, que não deva ser objeto de uma constante vigilância. Não acho que é uma questão importante também que eles demonstraram, né, a possibilidade da convivência de contrários, né? Que é uma característica da República, como você diz, e que os gregos, com os romanos, que os gregos chamavam de politeia, não é? Que é esta cidade caracterizada por pessoas que são diferentes. A diversidade sempre foi uma característica política, uma característica dos habitantes da cidade, da polis, da sociedade política, que a filosofia política sempre indicou, e que, apesar de serem diferentes, tem todos são iguais em direitos. São iguais em direitos, têm o mesmo direito a se realizarem, têm o mesmo direito de viverem sob leis que lhes garantam condições para uma vida plena. E nesse sentido é que se diz que a república, e os gregos diziam a politeia, é o regime político que garante o bem comum.
Então, em que a isonomia significa estarmos todos sob a lei sob uma lei que garante o bem comum e não o privilégio deste ou daquele grupo político. Então, a negação de todo e qualquer privilégio é uma das características fundamentais da República e, portanto, do regime democrático, com o qual nós temos muito a aprender. Há normas organizadoras do regime republicano, do regime democrático, que combatem exatamente a instituição de diferenças que não sejam justificadas desde o ponto de vista político. Ninguém pode, por exemplo, manter-se num cargo político eternamente. A ideia da temporariedade dos mandatos é uma ideia republicana, é uma ideia democrática. Os cargos no legislativo, os cargos no executivo, as magistraturas que representam a corporificação do poder da sociedade devem ser exercidos por pessoas escolhidas para o efeito e de forma temporária. Porque se alguém exerce o poder de maneira indeterminada, rompe-se a igualdade e aí nós temos aquilo que é a negação da democracia e a negação do regime político, que é a tirania. E nós vamos ver, no caso romano, né, esses conflitos ampliados, né? E essa temporalidade do mando é que os romanos criaram, inclusive, os 2 cônsules, né, que governavam anualmente. Então eles tinham que ser substituídos, né? E houve momentos da história romana de conflitos realmente muito sérios, né? Aliás, o momento mais agudo foi da tentativa dos irmãos Caio e Tibério Graco, né, de estabelecerem, numa sociedade patrimonialista, latifundiária, aristocrática como a romana, eles ousaram propor uma reforma agrária, né, inclusive determinando o tamanho de propriedade máxima, né, que seria 120 hectares apenas, que seria muito pouco, mesmo em termos de um território pequeno como o italiano, né, a antiga Roma. E isso provocou a ira dos patrícios, né? E o conflito em Roma era entre os patrícios e os plebeus, né? E os plebeus tinham representação com os tribunos da plebe, que eram os irmãos Graco, né? Caio e Tibério Graco. O Caio teve uma morte tão terrível, né, que consta pelas narrativas, né, que não lhe sobrou um osso inteiro em seu corpo, né? E o irmão Tibério também foi vítima dessa pressão toda, dessa luta social, né? E como não era honroso para um romano suicidar-se, tirar a própria vida, consta que ele incumbe um escravo de fazê-lo, né? Para que não ficasse a pecha, né, de ter cometido suicídio, né? Então a luta terrível, a luta política existe então desde o mundo antigo. E a República Romana suportou séculos dessas lutas terríveis, né? Até que ocorre, né, o cesarismo e o retorno aí à tirania, ou a imposição da tirania, com Júlio César, né, que foi o coveiro da República Romana. Essa questão da relação entre a igualdade política e a igualdade econômica sempre foi um tema da filosofia política, uma preocupação republicana e uma preocupação democrática. Lembremos-nos, por exemplo, de Platão, que era comunista. Platão dizia que para que a cidade pudesse funcionar de forma republicana, para que a cidade pudesse funcionar de forma política, garantindo-se a igualdade e garantindo-se a consecução dos seus altos objetivos, não é? Essa cidade em que alguém se pode educar, alguém pode aprender a falar, alguém pode desenvolver as habilidades da filosofia, das técnicas, da política, etc. Era necessário como que poeta, esta cidade estaria excluído da República de Platão. Não, acho que são coisas diferentes. Uma coisa é a teorização que ele faz na República e a crítica aos poetas, não é? É algo completamente diferente daquilo que eu estou tratando aqui, que é que vem no texto político, não é? Em que Platão chama atenção para a necessidade de excluírem-se as desigualdades econômicas para se assegurar a igualdade política. Ali nós temos um fundamento revolucionário. Ali nós temos um ponto de vista
muito extremo, contra o qual, inclusive, Aristóteles se levantará, é uma das diferenças entre Platão e Aristóteles. Aristóteles não concorda com o comunismo platônico, como todas as pessoas devem partilhar de todas as coisas da cidade para que a cidade funcione melhor, mas a divergência de Aristóteles era para permitir a propriedade privada, mas apenas a propriedade privada que seja ou que é suficiente para o exercício da vida, para o gozo da vida, ou seja, só aqueles bens de uso de que uma pessoa precisa para viver com a sua família. Então, a propriedade privada que Aristóteles concebia como compatível com a igualdade política era apenas a propriedade da sua casa, a propriedade dos seus bens necessários a vida da família. Por que os gregos tinham esta crítica à desigualdade econômica? Porque para evitar desigualdades extremas, né? Exatamente, porque, como Aristóteles dizia, quando há uma desigualdade econômica muito grande, as pessoas na cidade deixam de se relacionar como iguais e passam a se relacionar como senhores e escravos, porque alguém que é muito rico anda na cidade como se fosse dono da cidade, dizia Aristóteles. Nenhuma referência à nossa sociedade. Não é? E alguém que é muito pobre, dizia Aristóteles, anda na cidade como se fosse um escravo. E isso destrói a igualdade. Não é? Portanto, sempre foi um tema do debate político a necessidade de se compatibilizar a igualdade econômica e igualdade política. E isso sempre gerou as maiores tensões e os maiores inimigos da democracia, não é? Os grandes inimigos da democracia sempre foram aqueles que procuraram ser tão desiguais na política, tão quanto maiores na política quanto na economia. E a dificuldade de manter a república, de manter a democracia, é exatamente de fazer com que pessoas que são tão diferentes, umas tão ricas e outras tão pobres, tenham os mesmos direitos políticos. Exatamente. Perfeito. Bom, a Idade Média traz um gap para a história da democracia, quando o sistema caiu praticamente em desuso. Somente vamos encontrá-lo novamente com as revoluções burguesas do século XVIII, que o professor Gilberto começou a comentar alguma coisa a respeito. Que paralelo que a gente pode fazer entre a democracia desse período e as encontradas em Roma e Atenas? Olha, na Idade Média, na verdade, essas ideias são abandonadas porque vai haver uma alteração completa até de concepções de vida e da vida política também, né? Porque haverá uma mescla de instituições herdadas, né, do passado romano e com práticas novas, né, das invasões bárbaras que vão gerar, né, uma nova concepção e aí totalmente antidemocrática, né? Porque haverá uma divisão entre as pessoas, uma divisão estamental, que será uma divisão onde as pessoas eram determinadas pelo nascimento que seriam por toda a vida, né? Então é uma ideia totalmente antidemocrática e que vai perpassar em todo o sistema feudal, né? Com essa estratificação social, onde a mudança social era quase impossível, né? Porque as pessoas eram determinadas pelo nascimento que seriam por toda a vida. É claro que não existe como o Max Weber salienta, né, um tipo ideal, né, de feudalismo. Para alguns historiadores foi o que ocorreu entre o rio Reno e o Loire, né, o rio Loire francês, seria o mais aproximado de um tipo ideal de feudalismo, né? Mas manifestações ou práticas feudais seriam múltiplas, né? Não existe uma unidade, né, da definição de feudalismo, mas existem alguns elementos comuns, né? Por exemplo, o poder local, o poder pessoal, né? Uma definição possível de feudalismo que não há terra sem senhor e não há senhor sem terra. Então, a desigualdade aí foi estabelecida de uma maneira radical, né? E, aliás, incontestável. Incontestável. E todo o sistema jurídico é erguido na função aí de definição de direitos de alguns e da ausência de direitos para a grande maioria, né? Então o regime feudal é a negação do período anterior greco-romano. E aí ele ressurge com as revoluções burguesas. Isso. Aí o desmantelamento do sistema feudal, né, que tem múltiplas causas, né? Não foi da noite para o dia, foi um processo secular que as coisas vão se transformando, né?
na economia, na sociedade, né? E isso vai desembocar lá na Revolução Inglesa e na própria Revolução Industrial, como o historiador Eric Hobsbawm traduz. Ele diz que a Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra não como um acidente, mas como resultado de transformações sociais, econômicas e políticas que levaram séculos para se implementar. Talvez desde o século XIII até o século XVII. As evoluções modernas significam fundamentalmente a recuperação dos ideais de igualdade, né, e de racionalidade como estruturantes da organização social, da organização política, né? Pretenderam ser os iluministas representantes da razão, ignorando de modo relativamente injusto toda a racionalidade, a ciência, os desenvolvimentos filosóficos que efetivamente aconteceram durante a Idade Média, que foram muito importantes para que se pudesse forjar, não é, todo o ideário e a revolução moderna. O embrião da modernidade está na Idade Média. Exato, mas há aqui algo que merece ser destacado, não é? Esta é uma revolução, as revoluções políticas modernas em favor da igualdade, comprometidas com a igualdade, ressignificando completamente a igualdade, pretendendo reformar as sociedades europeias, eliminando castas e privilégios e reafirmando o ideal político de que todos são fundamentalmente iguais. Agora, há muita recuperação da filosofia política clássica, da filosofia política grega, por exemplo, né? Se nós examinarmos os textos políticos ali do século XVII e do século XVIII, nós veremos que, apesar de haver uma grande condenação de Aristóteles e muitas vezes explícita, não é? De outros autores que eram os grandes fundamentos do pensamento medieval, esses mesmos textos moderno-iluministas lidam com categorias e aprenderam o que dizem em grande medida com esses textos da filosofia política clássica. Vejamos, por exemplo, Montesquieu, não é? no seu livro do Espírito das Leis, que recupera a discussão, aquela que é a grande conclusão da filosofia política grega, não é? ou da filosofia política aristotélica, não é? Um regime político para que a sociedade política tenha estabilidade, para que ela possa ter condições de atingir a sua finalidade, que é o bem comum com igualdade, prevenindo-se e sobrevivendo aos seus inimigos externos e aos seus inimigos internos, que nós vimos que sempre existem, não é? O regime político precisa ser um regime político misto, ou seja, as instituições não podem ser todas elas puramente fundadas no sistema democrático, que é aquele em que todos participam, em que todos decidem juntos. Uma parte das instituições forjadas pelas revoluções iluministas tem esta característica, são universalistas, todos podem votar para eleger determinados cargos, todos podem aceder a determinados cargos, não é? Mas há outras instituições que têm o seu princípio em ideários diferentes, em ideários aristocráticos, e outros ainda em ideários monárquicos. O presidencialismo americano, por exemplo, e a Constituição americana, e a doutrina e o debate constitucional e político que levou à edição da Constituição americana é muito clara na assunção desta perspectiva dos regimes políticos mistos que Aristóteles defendera como condição para a estabilidade e longevidade do sistema político. Mas eu queria lembrar, antes de Montesquieu, que é um dado importante também, o pensamento de Nicolau Maquiavel, porque ele próprio define o que foi o Renascimento quando ele diz, eu traduz assim, né? Vamos buscar o novo no antigo. Buscar o novo no antigo, eles acabaram criando uma coisa absolutamente nova. Maquiavel se pautou ou se inspirou no ideário romano, né? Sobretudo romano. E, na verdade, ele é tido como escritor antirrepublicano, mas, na verdade, quem conhece só superficialmente a sua obra. Porque o livro mais importante de Maquiavel não é O Príncipe. São os discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Tito Livio foi um historiador da República Romana. E dos seus mais de uma dezena de livros, né, só sobreviveu à primeira década.
onde os comentários de Maquiavel traduzem o próprio autor, o Maquiavel, como um autor republicano. Mas ele é tido como um conselheiro de tiranos, né? Com uma visão de um livro, uma visão parcial de um livro só, porque a preocupação dele era a unificação da Itália, né? E ele imaginava que naquela circunstância de uma sociedade totalmente corrupta, como viviam, né? Só uma figura realmente com uma imposição, uma autocracia, né? Pudesse realizar o sonho da unificação italiana. Mas isso acabou acontecendo no século XIX, onde ele próprio foi digamos, o patrono da unidade italiana, né, no século XIX. Né? Mas a importância, né, do pensamento político moderno, né, começa com Maquiavel, exatamente resgatando o ideário romano. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer a presença aqui no estúdio do professor, historiador e ex-vereador de Ribeirão Preto, Gilberto Abreu, e o docente da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Professores, obrigado pela presença aqui hoje. Muito obrigado. Bom, lembrando que a nossa série sobre democracia continua na semana que vem. Até lá! Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.